Bom dia, tudo bem? Responde, fala comigo. Bom dia. Tá joia? Oi, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Vamos pegar o livro para a gente fazer a correção. Vocês estão acompanhando o planner que a tia manda toda semana? Né? Aí lá tá falando que hoje nós faríamos a correção daquele texto que nós lemos na live passada, não foi? Lá da página 10 até a página 15. Aí nós fizemos a leitura, aquele dia da live. Aí hoje nós vamos fazer a correção, né? Todos fizeram? Espero que sim. Ok? O povo hoje tá dorminhoco, hein? Cadê todo mundo? Esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais 3 minutinhos, até 9h05, né? Aí a gente começa. Pode ir preparando. Página 12 até a página 15, nós faremos a correção, tá bom? Sono, hein, Arthur? Arrumou sua câmera, Arthur? Eu arrumei ontem. Agora Hã? na noite. É. Bom, né? Então vamos lá? Ainda falta um minuto, né? De acordo com o que eu falei. Esperar chegar mais gente. Emily, José Neto, cadê vocês? Eu quero ver. Vamos. Muito bem. Página 12 até a página 15, faremos a correção para quem chegou agora. Então, vamos lá? Lá na aula passada, então, da live, nós lemos esse texto, pedi para vocês responderem, fizemos discussão. Então, aí no interpretando o texto, a palavra em contexto, nós vamos corrigir. Número 1. Qual é o significado de heterônimos fornecido no texto? Leia a biografia do autor. Oi? Leia a biografia 12. Leia a biografia do autor na página 10 e responda: qual é a relação desse significado com Fernando Pessoa? Então, nós temos duas perguntas. A primeira, o significado de heterônimos que o texto fala para nós. E a segunda, qual é a relação desse significado com Fernando Pessoa? Então, vamos lá. O que vocês colocaram? Fala. Na primeira pergunta, O que é heterônimos de acordo com o texto? O que é isso? a palavra significa vários nomes. Aí a outra pergunta.
para ele mesmo. Nossa, meu áudio tá tão ruim, Isaac, que eu nem tô escutando direito. Mas eu vou falar aqui, aí vocês veem se tá de acordo, tá? Espera aí, só um pouquinho. Então, lá no texto, deixa eu só falar um negócio com a Sirlei aqui. Lá no texto fala que heterônimo significa outros nomes, né? Então, olha, essas palavras se relacionam com... Não, depois eu falo da relação. Então, quem colocou que heterônimo significa outros nomes, tá certinho, tá? Então, heterônimos são outros nomes. Quem colocou nesse sentido, tá certo, tá respondida a primeira pergunta. A segunda pergunta está perguntando, então, qual a relação desse significado com Fernando Pessoa? O que tem a ver outros nomes com Fernando Pessoa? Então, olha só. Essa palavra se relaciona com o poeta porque ele criou diversos heterônimos. Concordam? É isso mesmo que vocês colocaram? Então, relaciona com Fernando Pessoa porque ele criou diversos heterônimos. Professora, pode tipo, bugou. Posso. Segundo o texto, heterônimo significa outros nomes. Heterônimo significa outros nomes. Ponto. Essa palavra se relaciona com o poeta. Essa palavra se relaciona com o poeta porque ele criou diversos heterônimos e publicou poemas com esses nomes. Essa palavra se relaciona com o poeta porque ele criou diversos heterônimos e publicou poemas com esses nomes. Então, lá no texto, na verdade, independente do texto, mas no texto também falava isso. E quando vocês forem estudar sobre Fernando Pessoa, vocês vão ver lá no ensino médio. Ele tinha diversos nomes, ele teve, na verdade, que são os chamados heterônimos. Já pensou se a gente pudesse colocar vários nomes na gente e cada um fosse um personagem diferente? Então, por exemplo, o Fernando Pessoa, ele fez muitos poemas, né? Escritor, poeta, e cada poema dele tinha um estilo, era um autor diferente, digamos assim, entre aspas, né? Porque cada um ele escolhia um heterônimo. Então, ele falava, esse daqui vai ser do Fernando Pessoa, que é ele mesmo. Esse daqui vai ser do Ricardo Reis, sei lá. Então, cada um ele colocava um nome, e aí, só que na verdade era todo ele, mas ele tinha diversos personagens. Assim fica mais fácil de entender. Ele tinha diversos personagens, cada um com um nome, e é assim que ele foi fazendo. Então, ele é muito conhecido por isso, pelos heterônimos. Então, essa é a relação lá dentro do poema, né? Que o poeta criou diversos heterônimos e publicou poemas com esses nomes, né? Que ele criou. Conseguiu fazer, então? Podemos seguir? Na número 2. A número 2 pede, explique o significado da expressão em destaque no seguinte trecho. Bem, mas estou quase perdendo o fio da meada. O que é perdendo o fio da meada? Está muito velha? Oi? Quando a pessoa está muito velha? Não entendi, Isaac. Quando a pessoa está muito velha. Agora melhorou. O que está muito velha que você falou? A pessoa. A pessoa perdendo o fio da meada? Não, não é. Mas alguém colocou diferente para a gente ver se deu certo? O que é perder o fio da meada? Às vezes você está contando uma história e aí você se perde e fala, nossa, estou perdendo o fio da meada, por exemplo. O que seria? Às vezes você está fazendo alguma coisa, que você está resolvendo e de repente você se perde. E diz, nossa, perdi o fio da meada. Ou seja, você perdeu a concentração naquilo que você estava fazendo, né? Você desconcentrou. Seria esse sentido, tá?
Então, olha só, a expressão perdendo o fio da meada refere-se à perda do caminho a seguir. Então, aquilo que você estava fazendo, você desconcentrou, se perdeu, esqueceu, tá? É nesse sentido. Refere-se à perda do caminho a seguir, da concentração, de contar uma história ou algo que está explicando. Às vezes você está contando, explicando ou fazendo algo e você se perde ou esquece, né? Você não consegue mais continuar naquilo que você estava fazendo. Perdeu o fio da meada, nesse sentido, tá? Então depende do contexto, se você está pensando, falando ou fazendo algo. Vou repetir, a expressão perdendo o fio da meada refere-se à perda do caminho a seguir, da concentração de contar uma história ou algo que está explicando. Pronto? Pode continuar? Professora, repete aí mais uma vez, por favor. Sim. A expressão perdendo o fio da meada refere-se à perda do caminho a seguir. Refere-se à perda Obrigada. da concentração de contar uma história ou algo que está explicando. Da concentração de contar uma história ou algo que está explicando. Pronto. Número 3. Na número 3, releia o trecho a seguir. As cantilenas infantis que minhas tias cantavam e que mais tarde eu evoquei num dos meus grandes poemas. Letra A. Se tivesse de reescrever o trecho acima, que palavra poderia substituir cantilenas? O que vocês colocaram? O que é isso? Cantigas. Cantigas, canções, certinho. Então ficaria. Não, ficaria não, pode só escrever. Não pediu para reescrever, né? Mas vamos fazer uma resposta completinha. Poderia ser substituída pela palavra cantigas ou canções, tá? Quem colocou nesse sentido tá certo. Poderia ser substituída pela palavra cantigas ou canções. Letra B. Que expressão é utilizada no trecho para indicar mudança de tempo? E aí? Mais tarde. Qual que é a expressão que é usada para indicar mudança de tempo? Mais tarde. Mais tarde, muito bem. A expressão que indica mudança de tempo é mais tarde. Pode até colocar mais tarde entre aspas. A expressão que indica mudança de tempo é mais tarde. Pode continuar? Então, vamos lá. Letra B. Não, letra C. Reescreva o trecho substituindo essa expressão que indica tempo por uma única palavra que mantenha o sentido. Depois? Ótimo, isso mesmo. Aí você tem que reescrever o trechinho, tá? Então, pega o trechinho e coloca entre aspas. Eu vou falar qual que é. Abre aspas, coloca um colchetes com reticências dentro, porque quer dizer que tem algo antes, tá? Abre aspas, colchetes com reticências dentro e escreva. As cantilenas infantis que minhas tias cantavam e que depois eu evoquei. Colchetes com reticências, de novo, fecha aspas. Vou repetir. Abre aspas, colchetes com reticências. As cantilenas infantis que minhas tias cantavam e que depois eu evoquei. Colchetes com reticências, fecha aspas.
Ô, professora, Oi. não tem num dos meus grandes poemas? Não precisa escrever, não? Na letra C, Sim. você fala quando? É antes ou depois do que eu disse? É, as, Hã? can... as cantilenas infantis que minhas tias cantavam e que depois eu invoquei. E num dos meus grandes poemas não precisa escrever, não? Se você tiver colocado, pode deixar, tá? Não tem problema, não. É porque, o Tá que que eu bom. coloquei? Eu coloquei o colchetes com reticências. O que que quer dizer esse colchetes com reticências? Que tem algo antes e que tem algo depois do que eu falei. Só que o que realmente pediu para mim, que era a parte importante da palavrinha, que era o depois, eu escrevi, tá bom? Mas se você tiver colocado, não precisa pagar, ótimo, tá bom? Tá bom. Pode ir para a letra D? Fala. Sim. Então vamos lá, todo mundo. O que inspirou o poeta em um de seus grandes poemas? Quando o poeta diz ter evocado essa inspiração em seu poema, o que ele diz? O que ele quis dizer? Então vamos lá, duas perguntas, né? Primeira, o que inspirou o poeta em um de seus grandes poemas? O que vocês colocaram? Eu acho que a minha. Eu acho que a minha tá certa, mas eu não tenho certeza. Então tá. Ele se inspirou nas cantilenas de suas tias. Ele quis dizer que por meio dessas cantilenas ele fez esse seu grande poema. Ótimo, certinho, isso mesmo, olha só. O que inspirou o poeta foram as cantigas infantis que ele ouvira, isso mesmo. Então, as cantigas que ele ouvia quando criança foi o que inspirou ele. E aí pergunta, então, quando o poeta diz ter evocado essa inspiração em seu poema, o que ele quis dizer? Ao dizer que evocou essas cantigas, ele afirma que se lembrou delas. Então, quando ele fala, é porque ele estava lembrando. Vou repetir. O que inspirou o poeta foram as cantigas infantis que ele ouvira. Bom, ao dizer que evocou essas cantigas, né, que lembrou, ele afirma que se lembrou delas. Pronto? Pode continuar? Espera. Tá, tô esperando. O que inspirou o poeta foram as cantigas infantis que ele ouvira quando criança. Ao dizer que evocou essas cantigas, ele afirma que se lembrou delas. Número 4. Pode ir para 4? Sim. Então vamos. Número 4. No verso, nessa minha infância que me lembra em ti, a quem se refere a expressão em destaque, esse em ti? Refere a quê? Tem que voltar lá no poema, né? Então, sim, vocês já responderam, mas aí se refere a quê quando fala em ti? Em ti o quê? Pobre velha música? Hã? A pobre velha música? Exatamente, muito bem, certinho, isso mesmo. A expressão em ti refere-se ao primeiro verso. Pobre velha música, pode até colocar entre aspas. Então, a expressão em ti refere-se ao primeiro verso, entre aspas, pobre velha música. A expressão em ti refere-se ao primeiro verso, pobre velha música. Pronto? Número 5, pode? Sim. Professor, pode repetir, por favor? Posso, vou repetir. A expressão em ti refere-se ao primeiro verso, pobre velha música. Refere-se ao primeiro verso Obrigada. de nada. Então vamos lá. Número 5. No verso, fui o outrora agora. Letra A. A que se refere o termo em destaque?
que vocês acham? Esse ozinho aí que está destacado, refere-se a quê? Lembrando que para a gente saber, a gente tem que estar lá dentro do texto, né? Porque eu tenho que analisar dentro do texto, que senão fica difícil, né? Só a frase solta, não tem como. E aí, o que vocês colocaram? Não? O termo em destaque refere-se ao adjetivo feliz. O termo em destaque refere-se ao adjetivo feliz. Ou seja, o poeta quis dizer que ele foi feliz naquele momento. O termo em destaque refere-se ao adjetivo feliz. Ou seja, o poeta quis dizer que ele foi feliz naquele momento. O poeta quis dizer que ele foi feliz naquele momento. Pronto? Letra B, dá assim. Que palavra ou palavras indicam tempo? E aí? Agora? Ah, letra B dá assim. Agora? Sim, agora tá certinho. O que mais? Falta mais um. Mais um. Fui. Não, dentro desse verso aí, fui o outrora, dentro desse verso. O agora já foi falado, certo? Falta mais um. Outrora. Isso, exatamente. Nesse verso, há duas palavras que indicam tempo. Outrora, que é passado, né? Aconteceu outra hora. E agora, que é presente. Então, quando você ouvir essa palavra em outrora, quer dizer que é passado, já aconteceu, foi outra hora. Então, nesse verso, há duas palavras que indicam tempo. Outrora, passado, e agora, presente. Outrora, passado, e agora, presente. Letra C. Reescreva o verso explicando-o, mantendo seu significado original. E aí, como que vai ficar? Já dei uma dica na resposta da B. Escreva o verso explicando, mantendo seu significado original. Como que vai ficar? Ao lembrar-me do... Fala. Ao lembrar-me do passado. Ao lembrar-me do passado, vírgula, senti-me feliz no presente. Ao lembrar-me do passado, senti-me feliz no presente. Prontinho? Letra C. Reescreva o verso. Explicou. Acabamos de fazer. Número 6. Pode para 6? Sim. Hã? Sim. Então vamos. Pode. Sim. Número 6, ótimo. A língua é dinâmica e aberta a mudanças, por isso pode sofrer alterações ao longo dos tempos e em diferentes lugares. Selecione duas expressões ou palavras que seriam faladas de outra maneira atualmente, reescrevendo-as. Então, vamos lá. O que vocês colocaram? Essa daqui é, assim, é uma resposta pessoal, entre aspas, né? Porque você vai retirar lá de dentro do texto e trocar em outras palavras. Mas o que vocês pegaram lá no texto? Eu peguei cantilenas, que pode ser falado de cantigas e recordações, lembranças. E, na verdade, se eu trouxer para o nosso dia a dia, né? Para a atualidade, seria música, não é? É. Cantilenas, canções, seria música, né? Mais moderna ainda, mais atual. É outro verso que tem lá também que a gente poderia trazer. Não sei por que agrado, né? Seria não sei por que motivo, né? Ao invés de não sei por que agrado. Às vezes a gente ouve e fala, que é isso, né? Porque é uma linguagem mais antiga, diferente da nossa. Então, seria, não sei por que motivo, se eu tivesse que trazer para a nossa atualidade. Quero aquele outrora. Quero aquele, o
que é outrora mesmo que a gente comentou agora? Quero aquele Outra hora. passado, né? Outra hora, tá? Então, seria mais nesse sentido, tá? De passado. Então, essa resposta é pessoal, mas a gente já deu algumas dicas, né? Então, aqui embaixo, nesse quadrinho verde, vocês leram, que fala da língua portuguesa em transformação? Gente, acorda! As línguas se transformam com o passar do tempo. Nós conversamos, pensamos, cantamos, escrevemos e até sonhamos em português, tá vendo? Quem fica contestando, para que estudar português? Por isso daqui, tá? Afinal, essa é a nossa língua. Se viajarmos pelo imenso território brasileiro, poderemos ouvir diferentes sotaques e até mesmo algumas palavras que não conhecemos, tá? Mesmo assim, conseguiremos entender o que os brasileiros de outras regiões dizem. Apesar dessa variedade de jeitos de falar, todos no Brasil falam a mesma língua. E você sabe como ela surgiu? Ela nasceu lá em Portugal e foi se transformando no Brasil pela valiosa contribuição dos índios, africanos e imigrantes. Conheça mais dessa história através da leitura de Navegando pela Língua Portuguesa de Douglas Tufano, que é esse livro aí do lado. Se alguém tiver oportunidade, seria interessante ler, tá? Porque vocês percebem que só nesse trechinho, o tanto de coisa interessante que traz pra gente, informações, né? Falando sobre como surgiu, da onde que vem, né? Por que que a gente fala português, por que que é importante estudar o português. Bom? Tia, Oi. Pode falar, o Arthur. áudio pra mim, às vezes trava e às vezes tá falando embaixo. Eu coloquei até o fone. Para mim também, às vezes eu tô ouvindo vocês baixo. Tem alguns que falam tá mais alto, tem alguns que falam tá baixo. Às vezes também é questão de internet, né, Arthur? Nem sei. Agora ficou melhor. Melhorou? Então tá, qualquer coisa você vai me falando aí, tá? Então vamos lá, na página 14, continuando a correção, a estrutura do texto. Número 1. O texto Quem Me Dirá Quem Sou foi retirado de uma biografia e conta um pouco da história de um grande poeta português. Uma biografia normalmente conta a história de alguém e um texto autobiográfico. É uma biografia escrita pela própria pessoa. Então, se eu falo um texto autobiográfico, quer dizer que eu escrevi a minha vida. Se é uma biografia, eu posso ter escrito a vida de alguém, né? Mas Peraí, eu vou te ir lá pegar remédio, eu já volto. eu mesma fiz. Letra A. Quem é o autor ou autora da biografia de Fernando Pessoa? Quem é, gente? Fala. Tem lá no texto, lá no finalzinho. Todo mundo encontrou, tenho certeza. Porque não foi. Amélia Pinto. Exato. Amélia Pinto Paes. A autora da biografia é Amélia Pinto Paes. Nossa, já está terminando a live, passa tão rápido. A autora da biografia é Amélia Pinto Paes, que é, então, a autora do texto. Ela que escreveu sobre a vida dele, né? Ela fez uma biografia, ela não fez uma autobiografia, senão eu tinha que falar da vida dela. Né? Se fosse o Fernando Pessoa que tivesse escrito, também seria a autobiografia, mas alguém fez a biografia dele, né? Que é essa autora, Amélia Pinto Paes. Letra B. Qual foi o foco narrativo escolhido para esse texto? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Qual foi o foco narrativo? Está em que pessoa? Hein? Primeira pessoa do singular. Ótimo, certinho. O foco narrativo escolhido foi o de primeira pessoa, o que comprova pelos pronomes e verbos empregados no texto. Por exemplo, diz assim: ainda lembro, quem lembro? Eu, primeira pessoa, por isso que eu sei que é primeira pessoa. Quem lembro sou eu. Outro trecho. Eu evoquei, olha aí, já tem o eu evoquei, né? Então, tem diversos trechinhos lá no texto que vocês vão encontrar e que demonstra que é a primeira pessoa, tá? Então, pode ir lá no texto e copiar. Eu já dei 2 exemplos, vou repetir.
O foco narrativo escolhido foi o de primeira pessoa, o que pode comprovar pelos pronomes e verbos empregados no texto. Ainda lembro, põe entre aspas. Outro trecho. Eu evoquei, tá? Repetindo. Foco narrativo escolhido foi o de primeira pessoa, que se comprova pelos pronomes e verbos empregados no texto. Ainda lembro, eu evoquei. Precisa repetir? Que bom, Ana Flávia. Fala pro seu cachorro, então, guardar tudo direitinho, depois você pede ajuda para ele na hora da prova. Pronto? Pode passar para a próxima? Então, vamos lá. Vocês não falam, eu estou entendendo que é sim. Letra C. Como, a partir do foco narrativo, a autora do texto fez uma biografia diferenciada? Hein? A partir Porque ela fez tipo uma biografia falando como se a pessoa que está no texto estivesse falando. Certinho, isso mesmo, parabéns. A partir do foco narrativo, a autora escreveu uma biografia como se fosse uma autobiografia, né? Então, ela escreveu a biografia, ela falou da vida de alguém como se ela estivesse falando dela, né? Como se a biografia fosse dela, mas não era, era de outra pessoa. É isso mesmo, vou repetir. A partir do foco narrativo, né? Porque ela colocou em primeira pessoa. Quando eu falo de alguém, eu não tenho que falar em terceira pessoa. Ele, ela, né? Eu tô falando de alguém. Só que ela colocou em primeira. Mas ela não falava da vida dela, ela falava da vida de alguém. Então, ela fez como se fosse uma autobiografia, porém não era. Então, a partir do foco narrativo, a autora escreveu uma biografia como se fosse uma autobiografia. Como se fosse uma autobiografia. Pode ir para a letra D? Pode? Oi. Oi. Será que esse nome aí podia ser mais outro heterônimo Que do Fernando tem? Pessoa? Qual? O quê? E pode ser outro Heterônimo. O quê? O que poderia ser outro heterônimo? a mulher que Ah, escreveu o texto. não, na verdade não é não. Não é, ele não tem nenhum heterônimo feminino não, tá? Isso daí eu sei, tá bom? Era uma autora mesmo que escreveu, tá? Então vamos lá. Letra D. Em sua opinião, esse texto pode ser considerado uma autobiografia? Por quê? O que vocês acham? Pode Eu ser acho que sim. Não, não pode. Não, porque não é ele que está escrevendo. Exatamente. Então, essa é a justificativa, tá? Então, olha só. Não pode ser considerado uma autobiografia, pois foi outra pessoa quem o escreveu, tá bom? Então, não pode ser considerado uma autobiografia, pois foi outra pessoa quem o escreveu. Não pode ser considerado uma biografia, pois foi outra pessoa quem o escreveu. Tem gente que parece que não está corrigindo, não está vendo fazer nada. Tá? É para todos corrigirem, perguntar, participar, senão não adianta. Para quê, né? Podia estar dormindo. Todo mundo levantou, espero que tenha feito a tarefa, está participando da aula, né? Corrigir a tarefa, vamos fazer. É importante, né? Número 2, vamos, pode? Um texto biográfico é escrito na maior parte das vezes em forma de prosa. Letra A. Existem outras formas textuais em Quem me dirá quem sou? Por quê? Que outras formas textuais são essas? Existem outras formas? Vocês acham que sim?
Sim, no texto há a presença de músicas e poemas. Então, é outro tipo de forma textual? É. Porque o que é o texto em prosa? Eu já falei para vocês, vou falar de novo. O texto em prosa é um texto que é escrito em parágrafos, né? Quando é escrito em parágrafos, que está contando, né, alguma coisa, está narrando, né? Então, aquele texto é escrito em prosa. Qual que é a diferença? Às vezes é escrito em verso, quando é um poema. E é o que aconteceu aqui, né, nesse texto. Ele, às vezes, é escrito em prosa, não é? E, às vezes, é escrito em verso. Tem alguns versos dentro do texto em prosa, não tem? Percebem que é assim? Perceberam? Até o formato é diferente na hora que a gente olha, né? Se depara com a página do texto. Então, olha, sim, no texto, há, com H de existir, há a presença, no texto, há a presença de músicas e poemas. No texto, há a presença de músicas e poemas. Está corrigindo, José Neto? No texto, há a presença de músicas e poemas. Pois o autor produz uma biografia. Pois o autor produz uma biografia de Fernando Pessoa, com base nas lembranças que marcaram sua vida. No texto, há a presença de músicas e poemas, pois o autor produz uma biografia de Fernando Pessoa, com base nas lembranças que marcaram sua vida. Letra B. Além de se diferenciar enquanto à forma textual, como esses textos também são diferenciados graficamente? Graficamente, né? Fala, pode falar. Porque são formados por parágrafos e por versos, igual poesia. Tem esses Não. dois tipos de letra. Não. Então, fala para mim os tipos de letra. Graficamente seria isso, graficamente, grafada, a letra escrita. O que seria? Que jeito que está grafado, está escrito? Graficamente, qual que é a diferença? Pelas letras em? O formato da letra, é isso que eu quero. Pelas letras em itálico, que marcam momentos de pensamentos e memórias do poema, tá? Pelas letras em itálico, que marcam momentos de pensamentos e memórias do poeta. Pelas letras em itálico, que marcam momentos de pensamentos e memórias do poeta. Eu sei que a live já vai acabar, tá, Pedro? Tá terminando mesmo, mas então, mesmo assim, eu vou falando até o tempo expirar. Então, pode ser? Já vou despedir de vocês, tá? Olha, lembrando que agora toda sexta